Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a essa dica que eu preparei para você na parte de matemática, na parte de geometria analítica. Turma, parece difícil, mas não é. É uma questão de percepção e treino que você precisa ter ao longo do tempo, tá? Turma, você vai perceber, eu garanto que não é difícil, é super tranquilo, beleza? Vamos praticar porque vai dar certo. Tudo nosso, nada deles. Pessoal, já segue lá no Instagram, monster.concursos. Fica por dentro de tudo, fica por dentro dos cronogramas, de desconto, de novos cursos que são lançados. E segue lá também, professor Ian Ribeiro. Segue lá no Instagram, tem muita coisa de matemática voltada para concurso que você precisa acompanhar, beleza? Pessoal, pega um papel, pega uma caneta e vem aqui comigo, beleza? Vamos lá. Turma, lembra o seguinte, falou geometria analítica, falou plano cartesiano. Beleza? Não tem, turma, para onde fugir. A construção da geometria analítica ela é feita em cima do plano cartesiano. E aí, automaticamente, você já precisa lembrar disso daqui, ó. Não tem para onde correr, não, tá? É você lembrar dessa percepção aqui, ó. Eixo X, eixo Y. Aqui a gente tem o eixo das abscissas. Aqui a gente tem o eixo das ordenadas. Esse ponto de interseção é chamado de quê? Origem. E a origem é o 0, 0. Então, como eu estou trabalhando com ponto, automaticamente eu lembro que eu trabalho com coordenada. Tá? Eu lembro com coordenada, eu trabalho com coordenada. À medida que eu vou para a direita do x, os valores eles tendem a aumentar, e à medida que eu vou para a esquerda, eles tendem a diminuir. À medida que eu vou para baixo do y, ele diminui, e à medida que eu vou para cima, ele aumenta. Então, é uma percepção, digamos assim, de batalha naval, tá? É onde você indica a coordenada, vem no plano e puf, coloca lá. E automaticamente você trabalha o que tem que trabalhar com o que é pedido. Só que, pessoal, a dica matadora de hoje, ela vai passar por esse conteúdo aqui. Porque se você está vendo, é porque na sua prova tem geometria analítica. E se tem geometria analítica, pode acontecer de você ser cobrado isso aqui, ó, área de figuras no plano cartesiano. Ponto. Área de figuras no plano cartesiano. E aí você pode me perguntar assim, mas Ian, tem como calcular a área no plano cartesiano? Tem. Até porque, turma, nós estamos falando de uma geometria, tá? A geometria analítica, ela tem outro nome também. A gente costuma falar como geometria cartesiana. Então, o cálculo de uma área, ela pode ser aplicada no plano cartesiano e não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos perceber assim, turma, ó. Eu vou colocar para você um plano cartesiano, beleza? Então, eu vou colocar esse plano cartesiano aqui. Show de bola. Ó, eixo X, eixo Y. Detalhe, tá? Todas essas regiões, elas são divididas em quadrante. Lembra que essa primeira região é chamada de primeiro quadrante.
A leitura do quadrante, turma, é no sentido anti-horário. Então, essa região daqui, ó, ela é uma região do segundo quadrante, beleza? Essa região aqui, ó, ela é uma região do terceiro quadrante. E como é no sentido anti-horário, essa última região é a região do quarto quadrante, beleza? Como eu estou trabalhando com área de figuras, eu quero que você visualize um triângulo na sua cabeça. Visualizou? Percebe, turma, que triângulo, quadrado, enfim, eles possuem vértices, que são as quinas da sua figura. Pontos de encontro que você tem. O que eu vou fazer agora, tá? Turminha, eu vou pegar esses vértices do meu triângulo e eu vou colocá-los no primeiro quadrante. Porém, turma, eu não estou desenhando o triângulo ainda. Eu estou apenas colocando os vértices dele. Vértice A, vértice B e vértice C. Uma vez que você tem vértices, você tem ponto. Então, isso daqui tem uma coordenada, ó, é o XA, YA. Isso daqui, ó, é o XB, YB. Isso daqui é, consequentemente, o XC, YC. Beleza? Você tem as coordenadas. Toda vez que você precisar calcular a área de uma figura, você vai recorrer a essa equação aqui, ó. Pá. Ian, como assim? É meio que multiplica. Turma, essa barrinha aqui, você já sabe o que é. É a barrinha de módulo de um número. Beleza? O que é esse determinante, Ian? Det, determinante. Aí você pode me perguntar assim, mas Ian, determinante não é sobre matrizes? Turma, é. É porque, na verdade, vai surgir uma matriz dentro dessa construção que a gente vai fazer aqui. E como um determinante é calculado, é um valor associado a uma matriz quadrada, a gente vai montar isso daqui, vai existir todo esse processo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, determinante. Aí você lembraria, por exemplo, que determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Mas não se preocupe, tem uma maneira matadora de você resolver esse determinante. O que você precisa enxergar é, existe uma matriz aí, existe um cálculo de um determinante nesse processo todo. Ponto. Beleza? Vamos lá. Turma, essa equação ela é uma equação muito simples, da seguinte forma, meio vezes alguma coisa. Concorda que para calcular a área, primeiro eu preciso calcular esse determinante? Preciso. E como que você vai calcular esse determinante? Primeira coisa que você vai fazer, ó. Eu vou montar um determinante de uma maneira diferente da que você já sabe, certo? Eu vou montar o determinante de uma maneira diferente disso daí. Porque o que acontece, turma? Ó, o que você aprendeu quando você estudou matrizes era isso aqui, ó. Você aprendeu que uma matriz 3 por 3, ela tem o A11, o A12, o A13, o A21, A22, A23. Você aprendeu que tem o A31, o A32, o A33. Lembra que a gente vai duplicar as duas primeiras colunas. Lembra disso?
que você está fazendo aqui aquela regra de Sarri. Então, ó, A31. Aí você pega a segunda, que é essa daqui. A22, A32. Ponto. Beleza? A gente aprendeu isso daqui em algum momento. Lembra que você vai fazer, ó, a multiplicação no sentido que desce é a diagonal principal, porque eu mantenho o sinal. A multiplicação no sentido que sobe é a secundária. Então, na secundária, você aprendeu que você precisa alterar o sinal. Ponto. Isso daí você já teria que carregar por conta de matrizes. Mas existe uma maneira mais prática de você fazer. E aí que está o detalhe. Primeira coisa que você vai fazer a partir de agora é essa daqui, ó. Escolha um ponto de partida. Como assim? Turma, quando você pega os vértices da sua figura, percebe que os vértices estão dentro de um plano cartesiano? E aí eu coloquei dessa forma, ó. Só que lembra que eu comentei que você não tem a figura formada. Então você vai chegar para mim e vai falar assim, ah, Ian, ó, eu vou escolher, já que você pediu um ponto de partida, eu vou escolher o ponto C. Uma vez que você escolhe esse ponto de partida, então, ó, uma vez escolhido, nós temos a primeira coluna do determinante. Ponto. Tá? Uma vez escolhido esse ponto, nós temos a primeira coluna do determinante. E aí, turma, como que vai ficar esse determinante? Você vai montar da seguinte maneira. Olha só. Nós escolhemos o ponto C. A primeira coluna ela vai ser formada por XC e YC. Porque é o ponto de partida. Você vai estranhar nesse primeiro momento, mas ele se torna mais prático do que montar daquela forma lá para cima e você resolve qualquer área de qualquer figura plana, até no caso no plano cartesiano. Segundo ponto que você vai fazer é esse daqui, ó, porque esse aqui é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Você vai botar assim, ó, turma. Desenhe a figura. Quando eu falo desenhe a figura, é você, de fato, desenhar no plano cartesiano a figura que a questão pediu. É um triângulo? Beleza. É um quadrado? Beleza. É um pentágono? Beleza. Desenhe a figura. E, turma, tanto faz você desenhar a sua figura no sentido horário ou no sentido anti-horário. Beleza? Tanto faz. Então, você pode chegar aqui, por exemplo, que é a nossa figura, e falar assim, Ian, eu escolhi o ponto C como ponto de partida. Eu quero desenhar a minha figura no sentido anti-horário. Percebe que o sentido anti-horário é esse daqui? Então, se eu percorro no sentido anti-horário, qual que é o próximo ponto que eu paro da figura? Não é o ponto B? Quando você continua desenhando no sentido anti-horário, qual que é o próximo ponto? Não é o ponto A? Quando você para no ponto A, percebe que tem um fenômeno que vai acontecer. A figura ela não está completa.
ela retorna para o ponto de partida, porque ela só fecha a figura quando ela retorna para onde ela começou. Eu vou de C para B, de B para A, de A para C, e aí eu fecho. À medida que você vai passando os pontos, você vai formando as colunas. Então, eu tenho XB, YB. Depois, XA, YA. Só que eu percorro novamente para o ponto inicial. Ó, XC, YC. Ian, se eu tivesse selecionado o ponto A como ponto de partida, aqui seria XA, e aqui seria XA. Se eu tivesse selecionado o B, XB, YB, ali no final eu terminaria em XB e YB. Beleza? Monta dessa forma. Por quê? Porque agora, turma, a multiplicação das coordenadas no sentido que desce, o que você vai fazer? Isso daqui, ó. Você vai manter o sinal. A multiplicação das coordenadas no sentido que sobe, você vai fazer isso daqui, ó. Alterar o sinal. Ponto. Faz a multiplicação no sentido que desce, manter o sinal. No sentido que sobe, alterar o sinal da multiplicação. Beleza. Feito a multiplicação de todo mundo, qual que é o passo? Agora, o próximo passo é esse, ó. Some todos os elementos resultantes da multiplicação. Pronto. Some todos os elementos resultantes da multiplicação. Beleza? Último passo. Calcule. Como assim, calcule? Já não fiz em cima? Não. Porque aqui em cima, turma, o que você fez foi isso aqui, ó. Foi o det. Para calcular agora é calcular a área. Quem é a área? Meio que multiplica módulo do determinante. E o passo 3 te possibilita encontrar esse resultado aqui, que aí de fato é o que você precisa. Beleza? Isso é a teoria. Vamos resolver questão agora. Você vai perceber, turma, muito tranquilo também, de coração, não tem dificuldade, tá? É você seguir esses passos que eu acabei de colocar e nem o plano cartesiano você vai precisar desenhar, porque se torna super tranquilo. Olha que interessante agora. A primeira pergunta é a seguinte: calcule a área de um triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. Beleza. Turma, vamos pensar da seguinte forma. A área é calculada por meio do módulo do determinante. Entenda, turma, que mesmo que você encontre um resultado negativo, ao colocar aqui dentro, ele vai ficar o quê? Positivo. Porque isso daqui se trata de um módulo. E a gente sabe que o módulo ele se torna positivo quando você coloca ele ali dentro. Primeira dica. Precisa desenhar o plano cartesiano? Não. Não precisa desenhar o plano cartesiano.
beleza? Você pode imaginar, por exemplo, que você tem aqui, não precisa nem ser ao certo, o A, pode imaginar que tem o B aqui e pode imaginar que tem o C. Eu não estou falando que a disposição no plano é exatamente essa, não. Isso aqui é uma percepção só de visualização. O que eu falei, turma? Escolhe um ponto de partida. Posso escolher o A, Ian? Pode. Só que uma vez que você escolhe o A, esse A se torna a primeira coluna do determinante. Então, esses valores aqui, ó, de A que a questão forneceu, eu venho aqui e coloco 5 e 4. Primeiro é o x, depois é o y. Vamos percorrer no sentido horário? Qual que é o próximo? O B. Então, a próxima coluna do determinante são as coordenadas do vértice B. Depois do B, eu preciso ir para onde? Para o C, que é o 8 e o 0. Só que o que eu falei? Está faltando fechar o meu triângulo. Então, a primeira coluna, ela é repetida. Pronto. Beleza? Você vai fazer isso daqui. Depois que você monta dessa forma, o que acontece? Ó? A multiplicação no sentido que desce, eu mantenho o meu sinal. Então, vai ficar 5, 0, 2, 0, 8, 4. E aí, a gente já tem a possibilidade de construir o nosso determinante. Porque a gente sabe que ele vai ter que ficar assim, ó. Multiplicou descendo, manteve sinal. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Subiu o sinal, né? O sentido. Aquilo que eu estou subindo, eu altero o meu sinal, beleza? Só que quando eu altero o sinal, eu já coloco do jeito que está ali. Então, 4 vezes 2, 8. Positivo. Ele vem aqui, negativo. Beleza? 0 vezes 8, 0. 0 vezes 5, 0. O meu determinante, turma, deu 24. Ponto. Área é meio vezes. Pega esse resultado aqui e joga ele aqui dentro. Ó. Módulo de 24. Turma, quanto que dá módulo de 24? É ele mesmo, já está positivo. Então, 24 continua. Vai ficar 24 dividido por 2. 12 é a resposta. Pode aparecer assim, ó, 12 unidades de área. Porque como a questão não especificou a medida, não tem problema. Eu sei que continua sendo 12 como resposta. Beleza? É intuitivo porque vai ficar, na verdade, assim, repetitivo. É para você calcular o determinante, então você escolhe um ponto de partida, ela se torna a primeira coluna. Quando você pega uma questão desse tipo de novo aqui, ó, como é que fica? A área do triângulo cujos vértices são é igual a, pô, falou área. Como fornecer o ponto é na geometria analítica. Meio que multiplica módulo do determinante. Beleza? Quem que eu preciso calcular? O determinante. Vamos supor, mesma situação. Eu vou pegar outro ponto de partida e vou inverter o sentido. Vou falar que esse é o A, esse é o B e esse é o C. Você pode chegar para mim e falar assim, Ian, eu quero o ponto C que você colocou ali como ponto de partida, beleza? Pode ser o B? Pode, não tem problema não. Pode pegar o A, o C também. Escolhi o ponto C, então eu já tenho a primeira coluna. Vamos percorrer agora nesse sentido aqui, ó, para A. Então, eu venho aqui e coloco 1, 2. Do A, eu vou para o B.
3, 4. Do B, eu volto para o C, porque eu preciso fechar o meu determinante. Lembra, turma, ó, aquilo que desce nesse sentido, você mantém o seu sinal. Então, olha só, eu já tenho a possibilidade de ir construindo o resultado do determinante. 4 vezes 2, 8, mantém o sinal. 1 vezes 4, 4, mantém o sinal. 3 vezes menos 1, menos 3, eu mantenho o meu sinal. Ponto. Aquilo que sobe, eu mudo o sinal. Esse passo, turma, é extremamente essencial, tá? Nesse sentido, depois que você multiplica, você altera o sinal. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Só que aí eu venho aqui, ó, e mudo o valor. Mais 1. 2 vezes 3. 6. Ele vem para cá, menos 6. 4 vezes 4. 16. Ele vem para cá, menos 16. Você percebe que o determinante ele se tornou uma conta de matemática básica, tá? Pode fazer passo a passo, não tem problema. Turma, 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Beleza? 13. Junta o outro. Opa, aqui tem um detalhe, ó, turma. Ah, não, coloquei aqui, tá certo, tá certo. 6 e tal. E esse menos 3 daqui. Beleza, beleza. Não, achei que eu tinha trocado aqui, mas não trocou não. Vamos pegar a parte agora negativa, ó. Menos 16 menos 3 dá menos 19. Menos 19 menos 6 dá mais... menos 19 menos 6 dá menos 25. Então, juntou todo mundo. Essa conta de 13 menos 25 dá menos 12. Beleza? Menos 12. E a área é isso aí? Não. Porque todo esse trabalho que a gente tem é para encontrar isso aqui, turma, ó. É para encontrar o determinante. Depois que você tem o determinante, agora ficou fácil. Porque a área não é meio vezes o módulo do determinante. Se eu já tenho o determinante, eu já tenho a área. Eu pego esse menos 12 e jogo ele aqui dentro, ó. Como ele está dentro do módulo, ele vai sair o quê? Positivo. Quando ele sai positivo, fica assim, ó. 12 dividido por 2, 6. Tem resposta? Claro que tem. Letra A de aprovado. Beleza, turma? Tranquilo, intuitivo, é algo que você vai fazer. Vamos fazer rapidamente isso daqui? Então, olha só, vou fazer um pouquinho mais rápido e a gente finaliza a nossa dica com chave de ouro. Para medir a área de uma fazenda no formato triangular, um agrimensor, utilizando um sistema de localização por satélite, ele encontrou como vértices desses triângulos esses pontos aqui, ó. A área dessa fazenda em quilômetro quadrado é quanto? Pô, ele deu vértice no plano cartesiano. Então, a área é o módulo do determinante dividido por 2. Quem que você não tem? O determinante. Então, você vai chegar no seu problema e vai calcular. Vamos pegar na ordem que está ali?
2, 1, 3, 5, 7, 4, volta para o 2, 1. Aquilo que desce mantém o sinal. Aquilo que sobe altera o sinal. Como que vai ficar? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Mantém o sinal. 7 vezes 1, 7. Mantém o sinal. Subiu, inverte o sinal. 1 vezes 3, 3. Ele vem para cá, menos 3. 5 vezes 7, 35. Ele vem para cá, menos 35. 4 vezes 2, 8. Ele vem para cá, menos 8. Beleza? Você vai fazer isso daí que a questão te colocou. E, turma, é tranquilo porque você vai somar todo mundo que tem agora. Tá? Você vai somar todo mundo que tem agora. Você vai pegar 10 mais 12, 22. Beleza? Pega esse 22, soma mais 7, dá 29. Então, o determinante que você já fez, ele tá assim, ó, 29. Na parte negativa, você soma tudo e mantém o sinal. Porque como eu não estou multiplicando, eu estou subtraindo, tá? Eu preciso disso daí. Então, eu vou somar 35 mais 8 mais 3, dá 46. Como o sinal está negativo, ele mantém aqui mais 46. Beleza? Turma, 29 menos 46 dá 17, né? No caso, dá menos 17. Acabou aí? Não. Porque você precisa pegar esse valor aqui e substituir aonde? Aqui, ó. Que era o que a gente estava fazendo desde o início. Então, a área é meio vezes módulo do determinante. Meio vezes módulo de menos 17. Turminha, sai positivo 17 dividido por 2. Ian, precisa simplificar? Não, é uma questão aberta. A gente pode deixar dessa maneira. E lembrando que como é área, unidades de área é a resposta para a área dessa fazenda. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido essa dica, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!